Gravar. Bom, hoje é, a minha intenção, obviamente, né, é já começar esse aquecimento dos estudos para a gente pegar o final de semana para se organizar. A gente sempre tem que pensar que a semana não começa na segunda, né? A segunda já é o play. O final de semana serve para a gente se organizar. Então, eu preferi começar na sexta-feira, né? Para dar algumas dicas, para a gente traçar algumas estratégias para começar os estudos. Eu sei que é finalzinho do ano, no geral a gente já quer terminar logo o ano para começar o ano e no início do ano a gente ter ali as metas todas bem traçadas, né? Os nossos planos, mas vamos fazer uma proposta diferente. Vamos começar agora no final do ano já com nossas propostas, né? Os nossos planos. eh, Porque o Rivalida sempre é uma caixinha de surpresa. Pode ser que seja no final de fevereiro, pode ser que seja no meio de fevereiro, pode ser que seja no início de março. A gente nunca sabe o que nos espera, né? Então, para não ficar aquela sensação de, nossa, poderia ter começado antes a estudar. Talvez se eu tivesse começado antes do final do ano, né? Eu teria 2 semaninhas a mais para dar uma revisada, para começar a estudar para discursiva. Então, essa turma, né, do extensivo, e aqui eu abro um parênteses, né? Essa live não vai ser somente para quem for aluno meu ou para quem vai fazer a mentoria, essa live é aberta a todo mundo, tá? Até para alunos que estão ali no último ano da faculdade, e gostariam de já saber o que vai esperar vocês, né? Nos próximos meses com o Revalida. Então, é uma live bem aberta, assim, que eu vou dar algumas dicas, para vocês começarem já a se programar para estudar para a primeira fase, tá bom? Então, essa live é Desvendando a Prova. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, Raíssa Hanna, né? Eu me chamo Raíssa Hanna, sou mentora e facilitadora dessa caminhada de vocês rumo à revalidação. Para quem não me conhece, né? Me chamam de Sangue nos Olhos. Eu tenho um cursinho aqui em Buenos Aires, né? Onde eu vim morar, onde eu me formei. E eu comecei dando aula para o pessoal da faculdade. E sempre foi com sangue nos olhos. Então, fiquei conhecida aqui, né? Por ser professora sangue nos olhos. E sempre, né? O meu lema é estratégia. Ninguém quer aqui ficar estudando para o Revalida meses e meses, 6 meses, 8 meses, um ano estudando para o Revalida. Ninguém quer, né? A gente tem muita coisa para viver. A vida é muito linda e ela é rápida. Então, o meu lema sempre foi esse: vamos estudar certinho, estudar com estratégia desde a faculdade. Então, eu pegava ali toda a matéria e conseguia dar ela ali em um aulão, né? O aulão da coruja. Então a gente virava a madrugada repassando matéria de um ano inteiro. Sempre foi assim, tudo com bastante estratégia, resumos bem curtos, mapas mentais que sejam visuais. Então é isso que eu vou levar dentro dessa mentoria, né? Vamos falar um pouquinho. Agora foi dada a largada. A gente vai começar, né, o nosso bloco de estudos, nossas estratégias, para a gente ter uma maior chance de aprovar na prova do Revalida, de primeira. E também para quem já fez a prova, não deu certo, tá tudo bem, tá? Cada um tem o seu tempo. É, é uma prova que requer dedicação, então, às vezes, a gente está em outra fase da nossa vida, né? Mudando de país, tem pessoas que estão ali com família, né? Um filho. Então, a gente não pode nunca comparar a nossa trajetória com a da outra pessoa. Talvez a outra pessoa só tem isso para fazer, só tem para estudar. Então é uma coisa que vai de cada um, né? A cada um tem a sua preparação para o Revalida. Bom, para a gente começar, eu trouxe alguns passos, tá? Esses passos são muito valiosos, assim, são passos que eu, na época que eu fiz a primeira fase, eu também segui e eu fui adaptando, né, esse material e fiz essa manhã. Então eu adaptei já com algumas mudanças que eu fui percebendo, né? Que a prova do Rivali da primeira fase foi sofrendo. É, aqui eu não sei, né? Vamos até rapidamente perguntar. Alguém aqui já fez a prova? Quem aqui vai fazer a prova pela primeira vez? Só para a gente ver o nível que tá aqui da galera. Vocês querem conversar? Querem que só eu converse? Porque eu sou assim, né? Eu ligo aqui e vou até o final. Como vocês estão com a câmera fechada, a maioria, né, que eu tô vendo aqui, eu sigo, vou seguindo, mas também tá aberta para vocês conversarem um pouquinho comigo. Quem já fez a prova e quem já fez, né? O que que vocês sentiram? Sentiram que foi difícil? Sentiram que talvez faltou um pouquinho mais de estudo? É bom a gente compartilhar essas ideias, sabe? Até para quem nunca fez a prova também escutar uma opinião sincera de vocês.
Conversem comigo. Vocês estão tudo no chat, né? Primeira vez, primeira vez. A Daça, segunda. E a Daça, você que falou que é a segunda vez. O que que você sentiu quando você fez a prova pela primeira vez? Você sentiu que a prova foi difícil? Você sentiu, nossa, impossível passar? Ou talvez você teve aquela sensação, ela é possível, sim. Talvez eu não estudei adequadamente, ou talvez faltou pouco tempo para mim, para estudar mais um pouquinho. O que que vocês sentiram, vocês que fizeram a prova? Oi, doutora. Oi, Rai. Tudo bem? Não sei se vai me escutar bem, porque eu estou na esteira. E Ai, como a gente... fitness, estamos escutando. Então, eu me preparei um mês, para falar a verdade, só, com a sua mentoria. E vinha a sua voz na minha cabeça na hora da prova, muitas vezes. Então, eu vi que realmente era possível. Tipo, eu achava que era impossível passar. E quando eu vi, depois que eu corrigi, eu vi que era possível. Que faltou um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de tempo, sabe? Mas, que nem você falou, não pode comparar. Eu estava passando por uma fase de mudanças e tal. Então, mais um pouquinho de dedicação e acredito que sim, vai dar certo. Exatamente, é isso. Gostei do seu depoimento. Muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode ser também uma opinião contrária da Daça. Eu quero escutar opiniões, que é bom que eu pego todo esse conteúdo que vocês estão jogando para mim, para eu adaptar aqui. Desculpa, Rai, eu queria acrescentar uma coisa assim também. Eu acho que eu tenho que me dedicar mais para a discursiva, porque qualquer coisinha eles tiram o seu ponto. Então, você já está cansado. Eu tenho muita ansiedade, então eu já estava muito ansiosa, já estava muito cansada. A prova é muito larga. Outra coisa também que eu tenho que melhorar é a questão do tempo. O meu tempo na objetiva, porque na discursiva foi exatamente o que você falou. Vai dar tempo de pensar, vai dar Sobra tempo de tempo, colocar né? alguma coisa, mas na objetiva eu tenho que praticar, porque para mim o tempo foi muito pouco, assim, eu fiquei muito apertada na hora de passar para o gabarito e tudo mais. Então, assim, foi muito bom as suas dicas. Eu que não pratiquei, como eu te falei, eu que não pratiquei. Mas vale muito a pena assim, praticar e estudar para a discursiva também. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, bom, pelas opiniões que eu tô vendo aqui no chat também, né? Bruna parece que comprou, viu? Ela me Como disse que Que é, ia né? comprar e que ia dar a gente o link, não sei o quê. Ela falou mais rápido. deixa eu... Alguém entrou com o microfone aberto. É, tô vendo aqui. Pô, Marcos, pronto. É, Posso me perfeito. manifestar antes de começar a reunião de vocês? Óbvio, meu Deus, gente, meu coração aqui. Amigo, meu companheiro de faculdade revalidado, dá o seu depoimento, conta pra essa galera qual é o gostinho da gente ter o nosso revalida e já tá atuando aí no Brasil. Que coisa. Gente, é a sensação mais maravilhosa que existe no mundo, só para dizer que vocês estão na melhor parceria. É, não combinei com ela, só vi na postagem do Instagram que ela ia começar essa reunião hoje e falei, vou passar para dar um alô, porque assim, a Raíssa era meu exemplo na faculdade. Tudo que eu precisava de ajuda era ela que me ajudava. Então, assim, vocês estão em excelentes mãos, pode ter certeza. Era minha referência, tudo que eu pedia socorro, ela me explicava com tudo com muita calma, porque eu era meio orelhudo, meio burrinho, e ela que me ensinava tudo Acontece, e amigo. ajudava muito. Que legal, amigo, que surpresa boa, sério. Aproveitem bastante, suguem tudo dela que vocês puderem, porque ela é muito crânio e muito inteligente e vai levar vocês para o sucesso e para o topo. Amigo, tá doido? Cancela essa aula que eu vou chorar. Meu Deus, Ah, amigo, obrigada, te amo. Já já está Um, juntinho aí, viu? um Obrigada. beijão e boa Nossa, estratégia aí para que vocês, vai dar tudo surpresa. certo. Gente, sério, Beijão. que Tchau, surpresa. tchau. Beijo, amigo. Bom trabalho, que eu tô vendo que você tá aí, trabalhador. Ai, muito bom, muito bom. Começamos bem demais, gente. Nossa, eu fiquei emocionada real com esse meu amigo da faculdade. Então, pelo que eu tava vendo aqui no chat, né? Muitos de vocês vão fazer a prova pela primeira vez. Então, é bom, às vezes, ter um contato com alguém que já fez a prova, para contar mesmo essa experiência. Que eu acho que até a pessoa que tem mais medo de fazer o Revalida chega lá e vê que é possível, porque fica por muito pouco. É como a Daça mesmo falou no depoimento dela, né? Ela estudou em um mês, gente. É uma prova larga. É basicamente a tua medicina inteira que você tem que repassar, né?
estudou num mês e num momento que estava conturbado, né, de mudança, mudou de lugar. Então, é isso, a gente tem que entender que é uma prova que mexe, obviamente, com o nosso psicológico, como se a gente dependesse dessa prova e como se a gente tivesse que provar para alguém que a gente é capaz. Você já é capaz quando você sai do seu país, né? Para começar. O tanto de parcial, de final que a gente teve que fazer durante a nossa caminhada. Então, o Revalida, ele é um protocolo a mais, tá? É um passo a mais. É um passo que eu tenho certeza, depois que a gente passa por ele, a gente olha para trás e não vou falar que a gente sente saudade dessa fase louca de estudar pro Revalida, mas dá um sentimento de, nossa, que legal, né? Faz parte da nossa trajetória, gente. Todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza que vai ter que fazer o Revalida em algum momento, ou tá fazendo, ou já fez e vai fazer de novo. Então, a gente tem que abraçar, porque faz parte da nossa história, né? A nossa caminhada tem o nome do Revalida no meio. Então, é melhor a gente ser amigo do Revalida do que ser inimigo, né? É melhor a gente começar se familiarizando com a prova e entendendo que a gente vai passar nela assim, do que tendo esse, não digo trauma, tá? Mas eu tenho muitos depoimentos de alunos que só em falar o nome Revalida já sente um trauma mesmo, né? Então, essa é a minha primeira dica, né, para vocês aí, principalmente que estão novinhos, que vão começar a estudar para o Revalida pela primeira vez, tá? E quem já passou por ele, é, olhem para trás como se fosse, pô, uma experiência legal, fui ali ver como era a prova. Não era o meu momento ainda de dar tudo de mim para a prova, né? Então, eu acho que é importante esses questionamentos, tá bom? E também esses propósitos. Então, agora eu vou começar, tá? Eu vou falar um pouquinho de alguns Boa passos. noite, Raíssa. Oi, Pierre! Tudo Deixa eu bem? falar, deixa eu falar algo aqui que eu já fiz 3 vezes a prova, já fiz algumas mentorias com outras pessoas, e quem está nessa mentoria, eu afirmo que é a melhor, porque você é uma pessoa super-humana e você se dedica para que nós realmente conseguimos chegar lá, tirar o CRM. Na prova objetiva, agora por último, eu não peguei com garra, peguei por cima e fiquei bem perto dessa vez. Bem perto. E é possível. A É prova não é possível. difícil. é, Quem fez uma vez tem que fazer outras vezes, tem que fazer para ir se acostumando com a prova. Mas é Exatamente. possível passar. E a minha dificuldade até hoje é só na discursiva. Eu vou bem na objetiva e na discursiva eu só faço 12, 13 pontos. É, Nossa, é e onde eu aí estou você já ficando, sabe onde tem que melhorar. É aí, é aí. sim. Então, quem tiver aqui com a Raíssa está na melhor mentoria, que eu já fiz com a Noá, já fiz com outros aí, que eu não lembro o nome. Não gostei, abandonei com 15 dias. E a sua mentoria dá gosto de a gente participar, Que viu? coisa legal. Pois Muito vamos obrigada. em frente e eu acho que dessa vez vai ser possível. Não, Pierre, eu tenho uma novidade. Essa eu acredito que vai ser a melhor de todas as edições. Não é por nada, não, todas as minhas turmas eu tenho um carinho absurdo, eu lembro de todas, da equipe, da turma ali, do grupo, né, da movimentação. Mas essa eu tô sentindo, não sei. Eu faz uns 2 meses que eu tô planejando essa mentoria, então tem coisa nova, tem muita coisa legal, né? Então, na minha opinião, acho que vai ser a melhor edição. Tá? Então vai ser muito boa, muito boa. Tô muito feliz por ter vocês aqui já, né? E pra gente já tá começando agora, antes do ano acabar. Acho que essa diferença de 2 semaninhas que eu incluí a mais também vai fazer diferença no final. Vou incluir mais dias da discursiva, porque realmente ela é muito importante, tá? Então, E, vamos junto, Pierre. É isso aí. e outra coisa, Raíssa, lhe conheci acho que no Instagram, algo assim. Eu não sou colega da Raíssa, eu estudei no Paraguai, não conheço ela, conheço só por aqui estudando. E a melhor mentoria, com certeza, eu afirmo. E cada dia eu sei que está ficando melhor. E dessa Ah, vez vai ser sucesso legal. para todos. Obrigada, Pierre, de verdade. Obrigada, viu? Ah, gente, assim eu não vou conseguir dar aula porque eu tô muito emocionada, eu tô sensível, porque aqui, né, eu sempre conto algo da minha vida. Não sei, mas em 2 semanas eu me mudo de vez pro Brasil. Eu moro aqui na Argentina há 9 anos e eu acho que pegar vocês agora no meio dessa mudança toda da minha vida tá sendo tipo uma terapia. Então eu acho que o momento que eu sei que eu vou dar aula, o momento que eu tô ali sentada preparando as aulas, preparando a mentoria em si, é o momento que minha cabeça tá em paz. E todo o resto eu fico naquela, meu Deus, móveis, meu Deus, tô indo pro Brasil de vez, né? Abandonar, querendo ou não, esse país que me abraçou tanto, né? Então, assim, a vida é feita de mudanças e de escolhas e de ambições, né?
É assim a nossa vida, né? A vida do estudante que sai do Brasil para fazer medicina fora é cheia de montanha-russa. A gente tem, assim, um coração, não sei, gigante para, né, sentir tantas emoções ao mesmo tempo. Então, é isso, né? Já começa a mentoria aqui me abrindo um pouco para vocês. Bom, aqui eu criei um material com alguns passos, tá? Para você que tá aí do outro lado, que vai começar a estudar para Revalida ou que vai recomeçar, tá? Aqui são passos para qualquer um desses dois grupos, tá? Primeira coisa que eu começo falando é para vocês serem estrategista, tá? Todo mundo aqui quer passar no Revalida, quer passar rápido, né? Para começar a seguir a vida. Vamos lá. Segundo passo, o que que eu tenho que fazer agora? Bom, já sou médico revalidado e agora, né? Então a gente vai fazer uns estudos na base da estratégia. Nada de ficar um ano estudando pesado, várias horas. Não. É com estratégia, né? A turma de vocês são a do extensivo. Então a gente vai ter 3 meses. 3 meses de sobra. Então, a gente vai chegar a tempo com os temas todos revisados, tá? Então, a gente vai ser estrategista com esses 3 meses. Depois, a segunda dica, que na verdade para mim é a top 1, se eu fosse dar um conselho, assim, até para mim mesma, para o meu namorado que vai fazer a prova agora pela primeira vez, para minha melhor amiga, Rai, qual o melhor conselho para quem vai fazer a primeira fase do Revalida? É conhecer a prova, gente, é se familiarizar com a prova. Não adianta, cada prova que você vai fazer, né, de um lugar diferente, tem o seu estilo, tem o seu padrão, né? Então, o Revalida, ele tem um padrão. Essa última edição, eu senti que foi um pouquinho mais profundo, né? Alguns temas. Eu senti um pouquinho, né? Porque agora é outra pessoa, né? Outra equipe que está fazendo a prova. Então, toda edição eu pego o tempo, eu calculo ali as horas e eu faço como se eu fosse realmente fazer a prova, obviamente sem ansiedade, sem estar no lugar, né? Então acaba sendo muito mais fácil para mim que tá fazendo a prova ali só fingindo. Mas eu senti uma prova um pouquinho mais específica, tá? Nada pra gente se assustar, nada pra triplicar o tempo de estudo, de boa. Só senti que ficou um pouquinho mais específica algumas áreas ali, principalmente cirurgia, né? Então, a dica número 1 é você imprimir todas as provas. Ah, é muita prova. Bom, imprime então, de 2024.2 até 2020, tá? Mas imprimam as provas. E aí tem uma dica, até que eu coloquei ali no Instagram da Prof. Às vezes, pegar uma prova inteira e fazer ela é muito difícil, porque são 100 questões. Mas você tem que ir igual a tartaruga, né? Vai em passos curtos. Então, no primeiro dia você faz 10 questões, depois faz 20 no segundo dia, depois no terceiro dia você já faz 30. No quarto e no quinto, ou seja, finalizando a primeira semana, você já fez 50. Aí na semana que vem, seu cérebro já está mais acostumado com o padrão, já está mais familiarizado, você consegue fazer 50 questões em um dia. Depois, até chegar no final de semana que vem, você já fez uma prova inteira. E aí você vai aumentando, né, a quantidade de questões, até você ficar ali craque em fazer prova do Revalida. E o objetivo que eu deixo bem claro que eu quero que todos os meus mentorados façam é uma semana direta de prova, sendo que faz uma prova por dia. Uma prova por dia. Quando você chegar no dia da tua prova mesmo, valendo, você não vai ter dificuldade. Esse cansaço que a Daça mencionou no depoimento dela, de, nossa, eu vi que não deu tempo, eu vi que estava muito cansada. Vocês vão ficar cansada, né? Cansados. O tempo vai ser curto na primeira fase ali, né? Na parte da manhã. Mas vocês vão estar mais treinados. É igual uma pessoa sedentária que começa a fazer uma caminhadinha, depois vai correndo, depois entra na academia, depois tá lá no CrossFit. Tudo é com seu tempo. Então a gente tem 3 meses para adaptar isso, né? Então a primeira dica, top 1, é façam as provas passadas, tá? Treinem em cima dessas provas. Terceira dica, e uma dica muito importante que eu acho que faz muita diferença. Não adianta, se você na sua casa não tiver um espaço que você consiga, né, se concentrar, para o teu cérebro associar que nesse momento eu tô nesse lugar, sentada nessa cadeira ou em pé, tem gente que gosta de estudar em pé, né? Então, se eu tô sentada nessa cadeira, ficando nessa posição aqui, é porque eu vou estudar. Então, deixa eu desconectar de todas as outras responsabilidades que eu tenho que fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente aqui que é pai, que é mãe, que tem uma família, que tem que lidar com outras coisas, que talvez uma pessoa que não tem família nenhuma e tá de boa, não tenha que lidar. Mas é importante nesse momento, né? Eu digo isso de coração mesmo. Vocês terem uma conversa com o familiar, né? Não sei se vocês são casados, têm filhos, terem uma conversa. Olha,
eu preciso fazer o Revalida e eu preciso aprovar. Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Eu, pelo menos 3 horas, 4 horas do meu dia, eu vou ter que me concentrar para estudar para essa prova e sentar ali. Então, eu prefiro, né, que nesse momento você não venha conversar comigo sobre alguma coisa, porque vai me desconcentrar. Então, às vezes é difícil, né? A nossa família, o nosso entorno, até os amigos entenderem, né, que a gente está nesse processo de revalidação. Então, eu acho importante vocês conversarem com todo mundo que está no seu entorno e falar: olha, nos próximos 3 meses, eu digo 3 meses porque a gente tem, né? Tirando ali as 3 semanas do Natal, Ano Novo e mais uma semaninha de janeiro, é uns 3 meses. Então, olha, nesses 3 meses eu vou focar unicamente no Revalida. Então, é importante vocês avisarem, né, para as pessoas que estão na sua volta que vocês vão precisar desse momento, tá? E de ajudar mesmo, né? Então, ter o seu momento ali de conversar com seus familiares, ter um cantinho na sua casa, tá? Que o seu cérebro ele já se associa, né? Que vai ter que se concentrar por algumas horas, que vai ter que estudar. Então, isso é importante. E sexta-feira, sábado, domingo, tá para isso, né? Para vocês organizarem um cantinho. Ah, não tem uma sala de estudo, não tem uma mesa de estudo. Tudo bem, quando eu fui estudar, eu lembro que eu fui de férias lá pro Brasil e na casa da minha mãe não tinha nada de estudar. Eu adaptei. Peguei uma mesinha, tipo mesinha de bar, né? Peguei outra mesa ali, uma cadeira e pronto. Bom, aqui esse cantinho vai ser o meu cantinho. Mãe, olha, depois do almoço eu vou fazer um café e vou entrar pro meu quarto, eu não quero interrupções, tá? Então, é isso, é você conversar. Porque a outra pessoa também, ela não entende, né, o que tá passando na cabeça, toda essa pressão que a gente coloca em nós mesmos. Então, é importante a gente conversar e ter um cantinho. Isso é importante, tá? Eu coloco aqui como top 3 de dicas. Depois, gente, o que que eu falo sempre? Primeira fase é robô de questões, ou seja, vocês do outro lado, vocês têm que serem literal um robô de fazer questão, um robô de fazer simulados, tá? Porque só assim vocês vão conseguir atingir esse domínio na prova, tá? Segunda fase é outra coisa. Segunda fase a gente conversa lá. Segunda fase é simulação, é prática, é conversar muito. Então, o padrão da prova do Revalida muda muito de uma fase para outra. A primeira fase, vocês têm que entrar com tudo e fazer questões, 24 horas fazendo questões. Bom, eu vou revisar hoje doença inflamatória pélvica. Ok, revisa ali 30 minutinhos, 40 minutinhos, vê uma aula rápida, se você não vai fazer minha mentoria, se você tá aqui, né, como convidado, veja uma aula rápida, nada de pegar um livro de ginecologia e ler ali 3.000 páginas. Não, a gente vai estudar com estratégia. Todos esses assuntos, gente, que caem no Revalida, vocês já sabem, já viram ele em alguma vez da sua vida, em algum momento da sua vida. Tá aí, na neurona. Vocês só têm que trazer novamente, né? Dar uma luz, um propósito para esse conhecimento. Então, os conhecimentos aí vocês já têm na cabeça, vocês têm que repassar. E uma vez que você repassou ali rapidinho, como que se solidifica esse conhecimento? Fazendo questões, simulados, tá? E melhor ainda se você consegue estudar o tema e depois praticar questões desse tema. Melhor ainda se você faz o estudo teórico do tema e começa a fazer todas as questões do Revalida que já caíram desse tema e depois mais questões ainda misturadas, né? É isso que a gente faz na mentoria. A gente vê toda a parte teórica, tá? De todos os temas principais. E depois que a gente vê a parte teórica, que a gente faz um mapa mental, que é uma forma de você depois revisar esse assunto rapidamente, porque a gente esquece, né? Imagina, eu estudo hoje um tema, daqui a 3 meses eu vou fazer a prova, já esqueci. Então, tem que ter uma estratégia de estudo, não é só pegar e ficar comendo livro, comendo aponte, vendo aula. Não, é estratégia, gente. Cada um tem que se conhecer como aluno e saber onde que tem a sua deficiência. Eu tenho deficiência porque eu não sei fazer resumo, ou porque eu não consigo me concentrar por muitas horas. Cada um tem os seus pontos fracos, né, para poder melhorar. Então, a gente tem que se conhecer como aluno e se adaptar, porque é isso que eu tô falando para vocês. Isso aqui é o Revalida da primeira fase. Vocês têm que ser robô de fazer questões, tá? Nada de ficar horas e horas só estudando a teoria. Não é isso, tá, gente? E aí, uma pergunta que eu sempre pergunto, inclusive para os meus alunos no primeiro dia de aula, né? Quanto você está disposto a investir? Quando eu pergunto isso, sempre, eu não sei vocês sempre imaginam que eu estou falando só da parte financeira, né? Tudo bem, a parte financeira também é importante, né? Porque tem gente que fez a primeira fase do Revalida e gastou, literal, 20 mil, 10 mil,
né? Com a inscrição, com curso, com mentoria, com curso prático, com viagem, reprovou, pagou tudo de novo. Meu Deus, o primeiro plantão, o primeiro mês de plantão é tudo para pagar, né? E tem gente que fez o Revalida e, sei lá, pagou só a mentoria da Raíssa Hanna, que é uma mentoria muito econômica, barata e custo-benefício, assim, ó, nota 10. Não sei, né? Eu tô dando exemplos. Mas eu também tô falando, quanto você está disposto a investir do seu tempo para estudar pro Revalida, primeira fase? A gente tá falando primeira fase só, tá? Segunda fase é outros 500. Mas aí, quanto você tá disposto a investir do seu tempo, da sua energia, né? Do seu dinheiro, né? Então, isso é uma pergunta que eu quero que vocês se façam. Todo mundo tem que se fazer isso. Porque não adianta ficar estudando pro Revalida e dando voltas, voltas. Você sabe como é estudar pro Revalida? Tem que estudar. Tem que ter abdicação de coisas. Tem que parar de sair com os amigos ali, parar de viajar por um tempo. Tem que colocar limite nas coisas, tá? Bom, com 2 meses eu consigo passar, Raíssa, se eu fizer isso, você consegue. A minha turma do intensivão, eu faço eles passarem com 45 dias, tá? Então, assim, você consegue. Eu tô te falando que você consegue, tá? Mesmo que você aprovou todas as matérias da faculdade, você consegue. Você não passou na faculdade? Você consegue. Então, assim, aqui eu coloco alguns exemplos. Esse Medq era uma plataforma que até na mentoria passada, né, na edição passada da minha mentoria, eu indicava para os alunos. Eu achava interessante, eu comprei uma época, e é uma plataforma de questões, é uma plataforma gigante de simulados. E você tem a opção de você escolher, bom, eu quero estudar para o Revalida, então eu posso pegar todas as provas passadas. Bom, eu quero estudar para o Revalida, mas eu quero estudar hoje só cirurgia. Então, eu escolho a área de cirurgia e eu quero estudar só esses temas aqui: abdômen agudo, inflamatório, hemorrágico e vascular. E aí você vai escolhendo e ele gera automaticamente um simulado de, bom, quero fazer só 30 questões hoje, com esse tempo aqui. Então, é uma plataforma muito legal. Só que, gente, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, tá tudo muito caro. Hoje cedo eu entrei para dar um exemplos de valores. Gente, a média que eu gastava, sei lá, R$ 18 por mês, R$ 29,90 por mês, tá 297, R$ 300. Então, é aquela pergunta, quanto você está disposto a investir? Eu não sei o bolso de cada pessoa, mas fica a dica. Depois, tem a plataforma do Estratégia, né? O Estratégia é um curso, eu acho que para mim é um dos maiores, né, do Revalida, mas é muito caro. É muito caro, eu sou mão de vaca, eu não tenho coragem de pagar um negócio desse tão caro. Mas eles têm uma opção lá que você paga só a plataforma dos simulados. Ok, quanto você está disposto a gastar no Revalida? Depois tem um que eu sou fã número 1, que é o Hardwork. Eu vi que eles têm agora um negócio de um trilha Revalida. Eu até fui dar uma olhada, né? Porque teve muitas mudanças na plataforma deles. E eu gosto bastante. Mas, pô, R$ 6.000. Quanto você está disposto a gastar no Revalida? Eu sou mão de vaca, eu não gosto de gastar muito. Então, assim, se você está disposto a gastar algo, e aqui tem uma observação, você não precisa gastar nada para passar no Revalida, tá? Você sozinho, tendo alguns materiais, né, que no geral o pessoal vai compartilhando nos grupos, você sozinho, com o seu materialzinho ali, você consegue passar de boinha, tá? Mas se você está disposto a investir algo, você pode investir em uma mentoria, em um curso que tenha, né, esse sistema de revisão baseado em questões, tá? Porque, por exemplo, se você pega um curso que é anual, tem muitas aulas, eu acho que quanto mais material um curso, uma mentoria te disponibiliza, mais vai ficar tudo perdido. Eu acho que menos é mais aqui, sabe? É dar um material, talvez não tanto material, mas um material que seja conciso, que tenha o que vai cair na prova. Então, assim, isso é uma dica que eu dou, assim, como amiga mesmo. Aqui, ó, a mentoria Sangue nos Olhos. Tem as aulas todos os dias. São aulas rápidas, 30 minutos a teoria, e depois só questão. E depois vai tendo na plataforma algo ali automático que vocês vão tendo uma pasta inteira só de quiz para fazer, repassar os temas em forma de questão. E não são questões só do Revalida, eu fui pegando questões de todas as provas, né? Residência. Então, é algo simples, é algo que eu fiz ali dentro do possível, dentro das ferramentas que a plataforma que eu pago me disponibilizou, né? Mas é algo que serve muito, porque é um sistema de revisões baseado em questões, né? Ah, errei essa questão. Então, deixa eu pegar o meu mapa mental, o meu resumo, né? E dar uma revisada nessa parte do tratamento aqui da vulvovaginite, que eu confundi as vulvovaginites. É assim que se estuda, gente, com estratégia, tá? Depois, outra coisa que me ajudou muito na minha época, né? Eu estudei por 45 dias para a primeira fase. Então, nesses 45 dias, não é que eu deixei de ser a professora para os alunos da faculdade, que eu deixei de ser a médica, né? E deixei meus plantões, que eu deixei de ser a estudante, porque na época eu estava fazendo pós-grado.
Não, eu segui tudo, eu segui tudo. E em um momento você se sente muito cansada, porque tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E quanto mais você vai ali se aproximando de dar prova, parece que você estudou nada, parece que você não sabe nada e começa a juntar tudo. Então, eu tinha um grupo de 2 amigos, 3 amigos, que a gente estava ali juntos, estudando, compartilhando dicas. Tinha dia que eu acordava e eu não queria estudar. Eu ficava, gente, nossa, que doideira, por que que eu vou fazer essa prova agora? Meu Deus. E aí um amigo meu mandava foto do café, ó, já tô preparando café. Eu juro, eu sentia o cheiro do café saindo da tela do celular. E isso me dava um estímulo. Então, tem um grupo, o grupo da nossa mentoria, ele serve para isso, né? A gente sempre fica mandando energias ali. Eu peço todo mundo para mandar foto quando estiver estudando. A gente tem um link de um Meet 24 horas do dia para vocês entrarem. Então, eu acredito que nesse momento a gente tem que se apegar a pessoas que também estão passando pelo mesmo. Porque não é todo dia que vai ser lindo, que vai ser flores, que, o cronograma, né, da mentoria, eu vou estudar. Não, tem dia que você, nossa, foda-se esse cronograma, não tô conseguindo seguir nada dele. Então, eu acho que ter um grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo é algo muito estimulante. Mais do que qualquer café, mais do que qualquer energético, mais do que qualquer, né? Sabe lá o que que vocês usam para se estimular. Mas é muito importante um grupo de WhatsApp ou pessoas próximas que estão passando pelo mesmo, tá? Depois, o que que vocês esperam dessa prova, né? Eu botei um termômetro aqui. Alguém quer conversar algo? O que que vocês esperam dessa prova, tá? Uma perguntinha. Eu fiz essa pergunta pra mim. O que que eu espero dessa prova? Eu preciso fazer essa pergunta, né? Até pra me adaptar um pouquinho ali na hora de dar as aulas da mentoria. O que que vocês esperam dessa prova? Vai ser fácil? Vai ser igual à passada, que foi um pouquinho mais profunda? Vai ser mais difícil que a passada? O que que vocês esperam? Quem não quiser falar, pode botar no chat. Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil também. Um pouquinho mais difícil. Mais fina, né? Mais fina. Boa. Bom, a Daça falou que tá com medo um pouquinho desse novo padrão. Raíssa, eu fiz essa outra e me achei melhor do que a anterior. Eu gostei mais do Sério? padrão, sério. Entendi. Não sei. Agora, Pode ser que você agora goste de te... cirurgia, porque cirurgia eu achei. eu amo cirurgia. Pronto, tá explicado. Tá explicado. Eu não gosto muito de cirurgia. O pouco que eu sei de cirurgia foi ali estudando pro Revalida. E também depois, né, dando aula. Mas cirurgia não, eu não tive uma cursada boa de cirurgia, minha cursada foi no hospital sem nenhuma aula. Então, assim, tudo de abdômen agudo, de estrutura das cirurgias, eu aprendi estudando pro Revalida. Cirurgia é uma área que eu não gosto. Eu senti a prova passada, a área de cirurgia um pouquinho mais fina. E dentro de cirurgia tem várias ramas, né? Eu senti a parte de traumatologia, né? De cirurgias medulares, eu achei um pouquinho mais intensa nesse quesito. O Joaquim falou que acha que mais fácil, com ponto de corte mais alto. Boa. A nota de corte, ela te dá muitos insights, né? Quando a nota de corte está baixa, pelo menos para o Revalida, a prova tende a ser um pouquinho mais difícil. Quando a nota de corte vai muito alto, né? A prova tende a ser um pouquinho mais fácil. É assim que eles traduzem, né, essa nota de corte. Porque eles fazem uma prova, aplica para pessoas modelo e fazem uma média aritmética ali do que as pessoas foram tirando, né, para dar essa nota de corte. Então, esse pontinho a gente vai conversar já já, o que esperar dessa prova, tá? Olha aqui uma dica, gente. A prova do Revalida, essa parte da manhã, que são 100 casos clínicos, é muito cansativo, tá? Até para quem está fazendo prova todo dia, questão todo dia, é muito cansativo. Porque são questões que são largas, né? Olha essa questão, é muito larga. Você começa a ler, e eu tô falando de uma questão, tá? 46. Eu tô falando de uma questão. Imagina ler isso aqui 100 vezes. Você começa a ler uma questão, quando você tá no meio, que começou a mesclar exames de laboratório, você não lembra nem o que que você estava começando ali. Então, é uma dica que eu fazia muito quando eu estava fazendo essa prova, tá? Até quando eu estava só revisando e fazendo simulados. Eu começo a ler a questão, não ali em cima, ó, um homem de 57 anos de idade comparece ao ambulatório de clínica. Eu começo aqui embaixo para eu tentar entender o que que a questão quer de mim. Para eu já começar a ler focada no final. Então, a etiologia mais provável da anemia da paciente em apresso é. Eu já sei que
desse paciente, né? Eu já sei que esse paciente tem anemia. Agora eu vou ler o caso clínico pensando qual será a causa dessa anemia. Então, eu começo a ler e já vejo aqui que tem um desequilíbrio nos membros inferiores. Já tem alguma coisa neurológica também, tá? Então, algo neurológico, falta de B12, né? Falta de alguma substância ali que faça parte do sistema neurológico. Então, aí eu vou agregando mais conhecimento e vai estreitando, né? Vai ficando mais curto ali o que eu tenho que focar. Essa é uma dica e uma dica muito boa, juro. Só tentem fazer uma prova, né? 10 questõezinhas no final da aula de hoje e vejam como vai mudar um pouquinho o jeito de vocês encarar uma questão. É muito melhor, tá? Então aqui eu já sei que esse paciente tem uma anemia, agora eu vou ler o caso clínico tá, para tentar buscar qual que é a causa. Então eu já comecei de trás para frente. Parece louco, mas é fácil. Nesse caso, o fármaco adequado de uso prolongado para a conduta terapêutica antimicrobiana é. Eu já sei que essa mulher de 51 anos está passando por alguma coisa, ela tem alguma infecção e essa infecção ela é tratada principalmente com algum desses antibióticos. Então, eu já sei que eu vou ler essa questão focando se ela tem alguma contraindicação para tal antibiótico, né? Se ela por aí tem alguma infecção que pega mais gram positivo, que pega mais gram negativo. Então, eu vou ler essa questão diferente. Não lendo assim, uma mulher de 58 dando tratamento com osteoporose. Aí eu já me perdi toda. Quando eu chegar lá, ali, ó, na última frase, eu já nem lembro o que eu li. Eu, pelo menos fazendo prova, sou assim, tá? Eu fico muito perdida quando a questão é muito larga. Então, o que me ajuda é dar essa respirada e começar com a última frase. Isso é uma dica, parece boba, né? Mas muda muito. Aqui, voltamos àquele ponto. O que esperar dessa prova? Qual que é a expectativa dessa prova? Quando eu vi a prova anterior, eu senti que o que acontece? Antes era assim, ó, dava um caso clínico, e aí vamos supor que é uma diverticulite, tá na cara que é diverticulite. Aí na letra A diz, é, essa síndrome se encaixa no abdômen agudo, aí tem letra A, inflamatório, letra B, perfurativo, letra C, obstrutivo, aí letra D, vascular. Eu senti que a prova antigamente era assim, era mais, não sei. A prova de agora, eu senti que, vamos supor, mulher chega grávida com 36 semanas, e aí tá com dor abdominal, perda de sangue. Na letra A diz, é uma placenta prévia, e aí fala mais outras coisinhas para te atrapalhar. Letra B, é um desprendimento de placenta, né, norma incerta, prematuramente, e te diz mais umas coisinhas para confundir. Depois a letra C, placenta prévia de novo, e fala mais outras coisinhas, e a D, desprendimento prematuro de placenta. Só que você fica na dúvida de todas, porque fala muitas coisinhas que você fica na dúvida. Então, senti uma parada mais de residência, sabe? Umas questões mais assim específicas que você tem que saber até o pequeno. Não tô falando isso para assustar vocês, tá? Mas tô falando isso para talvez dar um alerta, né? De começar a estudar bem, começar a estudar já. Olha essa questão, por exemplo. Essa questão da prova passada, questão 27. Um paciente de 65 anos vai ao SAMU referindo dor lombar aguda e irradiada para membro inferior direito após queda de própria altura ocorrida há 6 horas. Ele está utilizando anti-inflamatório, analgésico, via oral e apresenta retenção urinária. Já tem alguma, né, alteração urinária aqui, além da dor forte, né? E dor em hipogástria. Possui histórico de dor lombar crônica e osteoartrite em coluna lombar e coxo femoral direita. No exame físico, ele tem dor à palpação da região púbica com uma massa palpável, né? Força muscular preservada nos membros inferiores e reflexos patelar e aquileu preservados também. Mas tem uma hiporestésia. O que é hiporestésia? Diminuição da sensibilidade, né? Na região da face posterior da coxa e da partezinha ali da perna direita. E também anestesia da região perianal bilateral. Então, ele tem aquela síndrome, né, que tem ali uma insensibilidade, né, ou perda de sensibilidade em forma quase de uma sela de cavalo. Muito específico isso, né? Foi feita uma ressonância magnética da coluna lombar que mostrou degeneração desses discos todos aí, com redução de forame intervertebral correspondente. Osteofitos posteriores. Aqui eu já me perdi inteira, gente. Muita anatomia, muita coisa de traumatologia. Além da protrusão discal volumosa à direita, em L4, L5, causando estenose foraminal nesse nível. Diante dessas informações, a conduta terapêutica adequada, no caso desse paciente, é realizar. Olha isso. É de cirurgia em ideia de traumatologia. Isso aqui é de residência. Não é para mim. Eu não vi isso aqui na faculdade.
Então, obviamente, essa questão, quando eu fiz a prova, eu errei, né? Depois eu fui estudar ela, fui ver o que que era. E é uma síndrome da cauda equina, que é uma das síndromes medulares. E dentro dessa síndrome da cauda equina, não é tão comum, na verdade é um pouco raro, né? Que tenha alterações dos esfínteres e anestesia em cela. Que Então, susto, cachorro. essa é uma questão muito específica, ao meu ver, ali no Revalida. Eu não conseguiria chegar nesse conhecimento aqui para responder essa questão, tá? Mas é aquela coisa, do Revalida, das 100 questões, 10% são de questões assim. 10%, vai, 10 questões de 100 são questões muito específicas. 20, 30% são de questões moderadas, que talvez é um tema que, se você acabou de estudar, né, estudou bem, você vai lembrar. Ou daqueles temas que a gente talvez lembra porque é de conhecimento de mundo, no caso, umas questões que eu consegui responder porque eu já dei aula de micro, né? Então, umas questões bem de micro, de você lembrar qual é o agente etiológico. Então, 20, 30 questões são assim. O resto, de 50 a 60% das questões, são questões mais fáceis, tá? Que realmente você lê uma vez, você lembra. Então, não tem para onde correr. O Revalida, todos os anos, ele tem essa conformação. Então, 10% questões muito difíceis, como essa aqui, específica, né? 20, 30% questões moderadas, né? Com um pouquinho de conhecimento de mundo, que você só vai acertar se você tiver encontrado esse assunto em algum momento da sua vida, de forma mais intensa. E os 60, graças a Deus, né? São de questões fáceis, de temas que você estudou uma vez ou até lembra da faculdade, tá? Então, gente, para concentração, eu sei que às vezes a gente termina a faculdade, aí fica, né, um tempo sem estudar. Ou a gente vai fazendo outras coisas na nossa vida que não necessariamente está relacionada ao estudo. Ou a gente acabou de fazer a prova do Revalida, foi mal, aí fica naquela, ai meu Deus, tudo de novo, tem que estudar, que chato, não consigo me concentrar novamente. Tá difícil, Raíssa, eu conseguir sentar por 2 horas, tá? Só 2 horas. E me concentrar em assistir uma aula, em fazer uma prova. Então, assim, eu entendo vocês, tá? Estudar é igual, não sei, não digo que andar de bicicleta, porque eu tô dando um exemplo errado, né? Mas não sei, estudar é como se fosse fazer um exercício físico. Você está treinando a sua massa, né, cerebral. Se você passa muito tempo sem fazer um exercício físico, quando você vai fazer a primeira vez, você soa rapidinho, você não quer nem fazer. Então, é normal isso. E tem uma técnica muito legal, que é a técnica do Pomodoro, tá? Tem várias plataformas. A plataforma que eu uso muito é essa daqui, Pomodoro Time. Como funciona? Olha que legal. Você deixa ali na tela do seu computador, tá? E aí você vai botar o tempo que você quer estudar. Vamos fazer 3 blocos de 40 minutos, porque hoje só tenho 3 horas para estudar. Então você coloca bloco de 40 minutos. Aqui do ladinho, olha só, eu coloquei as tarefas, tá? Eu coloquei 3 tarefas que meus mentorados vão fazer, que tem o cronograma deles. Assistir uma aula da mentoria, você vai lá entrar no site, vai assistir uma aula curta de um tema grande. Depois, eu vou fazer 10 questões sobre o quiz de DEEP, que eu assisti a aula semana passada, eu já tenho que revisar porque tá aqui na minha tela. E depois eu tenho uma aula com a Raíssa 2 horas da tarde, a mentoria ao vivo. Então, essas são as minhas 3 tarefas. E eu tenho aqui 40 minutos para estudar. Então, eu estudo 40 minutos, vejo dessas tarefas o que eu fui fazendo e vou dando play, vou dando o check, né? Aí seu cérebro dá até uma vibrada, né? E aí depois você vai clicar aqui, você quer descanso de 5 minutos, 10, 20. No seu descanso, você vai fazer tudo o que veio na sua mente para fazer no momento do estudo. Responder tal pessoa, ir na geladeira, desligar o forno. Então, é uma técnica de estudo legal, tá? Você não consegue se concentrar por 20, 30 minutos, começa com 5, 10, não sei o que dá para fazer com 10 minutos, né? Mas começa com pouco. Mas não toca no seu celular enquanto tiver um time gigante na tela. Porque quando você bota começar, a tela vira o relógio. Então, assim, é legal estudar com isso. Eu gosto e eu dou uma dica para os meus alunos estudarem, né? Depois, nas últimas semanas, a gente vai focar totalmente na discursiva, tá? Todo mundo fala, a gente podia começar a discursiva antes. A gente vai começar, vou fazer uma técnica diferente. Em toda aula teórica que a gente for ver, em todo tema, em qualquer tema que vocês forem estudar, né? Vocês estão estudando para a prova teórica, mas a gente vai ter uma estrutura de estudo. Então, todo tema vocês vão aplicar nessa estrutura. E vocês já vão revisar na discursiva desde o primeiro momento do estudo de vocês. Desde o dia 1, vocês já vão começar a estudar para a discursiva. Porém, ali na mentoria, a gente vai reservar as 3 últimas semanas, né? As 2, 3 últimas semanas, para fazer um foco total na discursiva. Ou seja, você tem um cronograma, né? Os temas que vocês forem estudando. Nossa, tá faltando 3 semanas para a prova.
Ainda tem 3 semanas do cronograma que eu tenho que fechar aqui, que eu tenho que estudar. Esquece. Deixa o teu cronograma pro lado. Você vai focar na discursiva. Gente, a discursiva a gente já vai discutir sobre ela. 5 questões da discursiva vale 50 pontos. 100 questão da parte da manhã vale 100 pontos. Então é 1 para 1. E lá na outra é 1 para 10. Tá vendo a importância da discursiva? É muito importante, né? Então, nas últimas semanas, eu sempre aviso todo mundo que é foco total na discursiva. Esquece repassar tema do zero. Você vai acabar repassando, obviamente, mas é foco total na discursiva. Fazer questões de prova discursiva. Espelhar o teu conhecimento respondendo uma prova. Então, é isso que eu tô falando, né? Depois, outra dica que eu sempre dou aqui é que nas últimas semanas também, né? Fica cheio de lives grátis no YouTube. Essas lives dos cursinhos grandes, né? Estratégia. Eles fazem 7 dias só de temas. E eles dão ali uns temas que sempre caem na prova. Então, sempre nos grupos eu vou mandando, né? Essas dicas de live e é muito importante. E, obviamente, né? Depende de quanto você quer investir. Tem uma live que ela é paga e vale muito a pena. Na época, a gente juntou com os amigos e pagamos. E realmente é uma live esclarecedora. Ela faz como se fosse um repasso de tudo. Não adianta, se você não estudou bem, não paga, porque você não vai entender nada. É de gente que tá ali apertada, estudando bem, num ritmo bem, né? Num ritmo bom. E aí a live, ela meio que dá uma revisada em tudo e dá dicas de temas. E geralmente eles acertam os temas da discursiva, né? Então, gente, como é essa prova do Rivalida, essa prova que tanto eu tô conversando sobre ela, essa primeira fase, como que é? Que prova é essa? Como que ela é feita? Ela é feita em um dia, tá? E são 2 turnos. O turno da manhã são 5 horas de duração. Começa às 8 da manhã, né? No caso, 7 horas você já tem que entrar, 8 horas fecha o portão e termina às 13. Raíssa, dá tempo de fazer as questões? Olha, dá tempo, mas é tudo bem apertado. É muito apertado. A gente se sente como se estivesse no Enem. Não sei se vocês já fizeram Enem, né? Mas o Enem era assim, era muito apertado, tinha redação, então é bem apertado. Por isso que o treinamento de questões é feito exatamente para vocês encontrarem um ritmo, né? Encontrarem um ritmo. E as questões, como eu falei para vocês, são questões assim, ó. Questões largas, densas, com muita informação, tá? Cuidado, não é difícil, tá? Não tô dizendo aqui que essa prova é difícil, essa questão é difícil. Não é difícil. Só que é difícil se concentrar numa questão larga, tá? Então, assim, é uma prova que requer realmente ali uma dedicação desde o momento zero do seu estudo. Você tem que se dedicar não só para estudar o tema, repassar o tema. Não. A dedicação aqui é foco total em fazer questões, em se analisar, descobrir onde que está errando, deixa eu adaptar aqui. Então, é um processozinho que a gente precisa ir lapidando, né? É uma prova larga. Depois, a parte da tarde é a parte da discursiva. São 5 casos clínicos de clínica, cirurgia, pediatria, gineco-obstetrícia, a preferida do Revalida é a obstetrícia, tá? E depois, saúde familiar preventiva. São 5 casos clínicos. Esse caso clínico, ele pode vir com a letra A, B e C, A, B só, ou A, B, C e D, e cada alternativa dessa vale 2 pontos, 3 pontos. Cada caso clínico vale 10 pontos. Então, é uma parte da prova que te ajuda, está a teu favor. Então, se você não consegue acumular muitos pontos na discursiva, você tem que começar tentando adaptar isso, porque é uma prova que serve para somar os teus pontos, para te ajudar no final, tá? Então, tem uma duração de 4 horas, tá? É de 3h30 a 7h30. E nessa parte aqui da discursiva, realmente sobra tempo. Sobra muito tempo. Então, vocês podem ir fazendo as questões calmamente, né? É óbvio que tem gente ali que não sabe o que fazer, não sabe o que botar, não entendeu nada e fica olhando para o céu, tipo, como se fosse cair, né? Às vezes cai, né? Do céu algum sussurro. Mas depende do lugar, depende dos fiscais. Mas é uma prova aberta. Você tem que escrever. Às vezes você não sabe o que que é, aí vai aqui atrás, a pessoa te dá um sussurro. Não tô falando que é, né, o correto a se fazer, mas é uma parte discursiva. Às vezes tem o diagnóstico. O que que é o diagnóstico? Uma pessoa sussurrou, tromboembolismo. Opa! Então, é a parte da discursiva, né? É aberta. Aqui para vocês verem, uma questão de pediatria. Um escolar de 7 anos de idade é atendido numa UPA. A mãe relata que há um dia está com inchaço nos olhos e tem urinado pouco, apresentando urina escura. Relata que, há 15 dias, a menina queixou-se de dor na garganta, dificuldade para engolir os alimentos e apresentou febre alta por 4 dias.
Mana errada com medicações sintomáticas. Ou seja, não usou antibiótico, teve uma faringite. Isso aqui é o quê? Strepto, né? O strepto fez o mimetismo, foi lá para o rim, glomerulonefrites, pós-estreptocócica. Isso aqui é difícil? Me digam, é difícil isso aqui? Vamos supor que eu estou na dúvida, não sei o que que é. Aí tem a letra A, qual que é a hipótese diagnóstica? Justifique. A letra B, quais exames de laboratório podem estar alterados nesse caso? Poxa, não sei. Vamos para a letra C. Quais são as orientações a ser feitas e que medicamentos devem ser utilizados? E a letra D, qual é a evolução esperada nesse quadro para qual é a evolução esperada desse quadro para casos não complicados? Então, assim, por mais que você não saiba ou fique na dúvida, uma letra às vezes te ajuda na outra, né? Te ajuda. Porque assim, laboratório pode estar alterado, você já tem que pensar que, bom, o complemento vai estar talvez diminuído, então a função renal vai estar talvez alterado normal, vamos encontrar aqui a cultura para o estrepto positiva, então você vai pensando, tem tempo de pensar, tem tempo de ir realmente se indagando, será que é isso aqui? Então assim, é uma prova que você consegue conversar, não é uma questão super difícil que você nunca viu na vida o tema, tá? Então, assim, óbvio, se você não estudou tromboembolismo pulmonar, se você recentemente não viu esse tema, impossível você lembrar aquela radiografia lá, aquela córcova de Repton. É impossível, é uma coisa que você não vê todo dia. Você esquece, né? Então, assim, tem temas que se realmente você não estudou recentemente ou você nem estudou, como a questão número 1 da prova passada, passa desapercebido, você não sabe o que fazer. A questão 4 de gineco e obstetrícia, que caiu obstetrícia, como sempre, né? Caiu um partograma. E era um parto eutrófico, normal. Se você não viu a aula de partograma e não estudou recentemente, você vai botar qualquer coisa, menos que é um parto normal, né? Então, assim, cá entre nós, curso da discursiva tem que ter uma preparação. E é por isso que dentro da minha mentoria eu deixo umas 3 semanas só para a gente ter um curso voltado para discursiva, com apostilas todos os dias. Por quê? Olhem para cá. 100 questões da parte da manhã é igual a 100 pontos. Tá, Raíssa, eu entendi isso. Olha de novo. 5 questões da parte ali da tarde, 5 casos clínicos, são 50 pontos. Tá vendo que a discursiva tem que estar a teu favor? Olha só, a nota de corte da prova repassada, 2024.1, foi 91,96, né? De 150 pontos. Vocês têm 100 pontos de manhã e 50 pontos à tarde. A nota de corte da prova passada, olha aí, 86,65. Desses 86, 50 pontos tu pode tirar na discursiva. Raíssa, impossível, né? Tudo bem. É muito difícil realmente fazer 50 pontos na discursiva. Mas você tem 50 pontos para fazer, tá bom? Desses 86, 50 pontos é na discursiva, pô. O que sobrar ali, você gabarita a parte da manhã. É muito melhor, é muito mais fácil para o cérebro ver essa facilidade, né? Estudar assim, dessa forma. Discursiva, 50 pontos, 5 questões. A nota de corte de tudo, toda a prova, 86. Olha aqui a diferença, 86, 50 pontos. Gente, dá para fazer milagre. Dá para fazer milagre. Vocês estão falando aqui no chat. É, realmente. Então, assim, ó, 50 pontos na parte da discursiva. Então, a gente tem que dar uma ênfase nessa parte da discursiva, né? Então, aqui, por que que eu trouxe todas essas coisas para a gente começar a pensar e se indagar? Porque a gente tem que fazer agora a nossa estratégia. Cada um tem o seu jeito de estudar, cada um tem ali a sua rotina, né? Cada um tem as suas particularidades na família, né? O que que tem que fazer, às vezes tem que trabalhar assim ou assim todos os dias da semana. E eu sempre falo, né? Para aquele que trabalha todos os dias e que tem muita coisa para resolver e tal, não acho que a prova é mais fácil para essa pessoa. Eu acho que ela é mais fácil. Mais fácil. Não é mais difícil, perdão. É mais fácil. Porque aquela pessoa que tem muita coisa para fazer, que tem que trabalhar, que tem filho e tal, ela acaba valorizando muito aquela horinha do estudo, né? E já em comparação, aquela pessoa que, bom, por aí não tá estudando, não tá trabalhando, os pais falaram que não, olha, filho, vem pra cá, que os 3 meses que você tá estudando aí, eu, né, banco você, né? E aquela pessoa tem muito tempo, e ela vai começar a procrastinar. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? A pessoa que tem muita coisa para fazer, que tem filho, que tem que trabalhar. Se essa pessoa quiser aprovar no Revalida, mesmo com essa dificuldade do dia a dia, ela vai aprovar. Porque ela, melhor do que ninguém, sabe a valiosidade que é a hora, o tempo, o momento ali X do estudo. E, gente,
Todo mundo quer aqui aprovar no Revalida, tá? Todo mundo quer. E quer aprovar já. Quer aprovar nessa prova agora de março. Só que vocês não podem sentar, eu vou começar a estudar aqui. Já, comecei a estudar. Calma, cadê a tua estratégia? Quanto tempo tu tem a teu favor? Quanto tu quer investir nessa prova? Tu pensou se tu quer investir algo? E o que que tu vai comprar? Uma mentoria, um curso? Tá disposto? Bom, eu vou comprar um curso anual, que tem 1.000 aulas por dia, mas eu só tenho 3 dias da semana para estudar. Cara, tá errado isso aí. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Então, eu acho muito importante essas perguntas, esses questionamentos, antes de você falar. Agora eu começo a estudar para Revalida. Calma, antes de começar a estudar para Revalida, traça tuas metas, traça os teus objetivos, traça a tua estratégia, como que tu vai estudar para Revalida, tá? A prova tá ali para você baixar, você sabe como é a prova, basicamente vai ser daquele jeito, aquele mesmo padrão, tá? Os temas, que são todos os temas que você já estudou na sua vida de médico. Óbvio que tem 50 temas que eu mando para vocês grátis, tá? Tem 50 temas, que é basicamente o meu cronograma, que esses temas todos os anos caem. Vacina não caiu na edição de 2024.1. Tá, mas caiu em todas as outras. E vacinação na área de pediatria você tem que saber, sim ou sim. Então, tem 50 temas que, se você estudar só esses 50 temas e ter um pouquinho de jogo de cintura lá na hora, acalmar um pouco esses nervos, você vai passar. Estudando 50 temas e fazendo as provas passadas, você vai passar. Sem gastar um tostão e sem estudar por um ano, tá? Mas essa pessoa que fez isso, ela sentou antes, ela revisou a prova, no sentido de, deixa eu ver o que que é a prova, como é que é a prova, quanto tempo eu tenho a meu dispor para estudar para essa prova. E desse tempo que eu tenho até o dia da prova, quantos dias eu consigo estudar? Vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos, né? Então, isso é importante. Aqui é uma frase que eu gosto muito desse filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que caminho eu devo seguir? Respondeu o gato. Isso depende do lugar onde você quer ir. Vocês querem aprovar o Revalida, isso aqui já tá fácil. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você não sabe qual a sua estratégia, o que você vai fazer? Ah, vou estudar aqui de qualquer jeito. Vai chegar no caminho final? Isso eu não sei, né? Então, isso aqui é para vocês começarem a pensar. Rapidamente aqui. Como é esse curso da discursiva que eu faço essa proposta para vocês? Gente, curso da discursiva é fazer simulados, literal, simulando a prova do Revalida, para vocês terem essa familiaridade, né? Essa familiaridade de responder. Pensa, a gente fez a medicina em outro idioma, no espanhol. Agora a gente vai ter que botar nossa cabeça toda pro português. Só que eu não estudei medicina em português. As palavras, ela vem primeiro em espanhol. E aí, e agora? E agora que você tem que ter pelo menos 2 semanas ali de preparo, 2 semanas no mínimo. Todos os dias você responder um simulado de uma prova discursiva, simulando a prova do Revalida, com 5 casos clínicos de cada área que vai ter. Então, isso a gente faz 2 semanas, né? Nessa mentoria agora de vocês, eu acho que eu vou fazer 3 semanas. Então, a gente faz 2 semanas, todos os dias tem prova do Revalida, todo dia tem um simulado. E vocês têm que escrever, responder. E eu individualmente faço as correções. Mando áudio e escrevo tua pontuação, porque é tanto, o que que faltou, e melhor aqui, desse jeito não. Porque eu já vi todas as provas, quando os alunos fazem, né, que falta ponto, eles me mandam, eu ajudo no recurso ali, ajudo, né, por ajudar, olha, eu acho que pode ser assim. Depois eles me mandam o feedback, então eu sei mais ou menos como é que a banca corrige, né? E é uma correção bem dura. Se errou uma palavrinha ali, tricomonias, e botou errado, eles às vezes não aceitam. Então, para você estar para a discursiva, que, na minha opinião, é a parte mais importante da prova, porque 5 questões, 50 pontos, tem que ter muita estratégia, tem que saber como estudar para a parte da discursiva, o que estudar, quais são os temas mais relevantes, tá? As estatísticas são muito importantes porque as questões, temas que já caíram voltam a se repetir. Então, deixa eu ver aqui o que mais caiu em clínica, o que mais caiu em pediatria. Esses temas que mais caíram, eu tenho que refazer essa prova para poder saber mais ou menos esse tema. Tem que ter técnica de estudo ativo, né? Intimidade com a prova, fazer simulados, né? Então, isso aqui são alguns pontos. E esse aqui é um fluxograma que vocês podem tirar prints, né? Para quem não está na mentoria. Depois, para quem está na mentoria, vai ter isso aqui em todo o tema. A gente vai fazer uma mentoria em cima disso aqui, que é de todo tema grande. Por exemplo, síndrome metabólica. Síndrome metabólica, você tem que botar como que se classifica a síndrome metabólica. Anamnese, que é que perguntas eu faria para um paciente para saber que ele tem síndrome metabólica. Você compra aqueles flashcardzinho na papelaria, é bem baratinho, é R$ 10 um pacotinho com 50.
Todo tema grande, esse tema aqui tem cheiro de discursiva. Cara, síndrome metabólica tem muito cheiro de discursiva. Asma tem muito cheiro de discursiva, já caiu várias vezes. Síndrome nefrítica já caiu, nefrótica não. Então, deixa eu botar aqui. Então, de síndrome nefrótica, deixa eu classificar, fazer uma anamnese rápida. Fatores de risco da síndrome nefrótica. Sinais e sintomas que o paciente vai vir, a tríada. No exame físico, o que que eu vou encontrar? Ah, edema, né? A urina vermelha, hematúria. E os exames de laboratório de imagem que eu pediria? E o critério de diagnóstico nessa síndrome nefrótica? Tem algum critério de diagnóstico? Né? A vaginoses? Tinha. E aí, quem não estudou dessa forma aqui estruturado, chegou lá na hora e falou: ixi, qual eram os critérios de diagnóstico mesmo? Então, cada tema grande, não é que cada tema grande vai ter fatores de risco, classificação, diagnóstico diferencial, mas a maioria dos temas tem isso aqui. E vocês têm que fazer uma estrutura com esse tema grande. Porque é da mesma forma que vai cair na prova da discursiva. Então, tratamento, doença do refluxo gastroesofágico. Poxa, tinha que ser 8 tratamentos não farmacológicos, algo assim, 4, 6 ou 8. Poxa, se eu tivesse feito um flashcard rapidinho da doença do refluxo, eu tinha lembrado, né? Comer pausadamente, não comer com água, evitar café, chocolate, não deitar logo depois de comer, né? Evitar comidas picantes, né? Muita coisa. Então, tem muito tratamento não farmacológico, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico. E isso se eu pegar um flashcard rapidinho e responder essas questões aqui, ó, perguntinhas rápidas de cada tema grande, você já tem todo o estudo da discursiva. Impossível no ponto A, 40 de 50, vai. Na nossa plataforma da mentoria, a gente tem um módulo, né? Uma parte só da discursiva, que você vai clicar lá e vai ter aulas, tudo bem detalhado, né? Toda manhã, na semana do curso da discursiva, vai ter uma apostila nova. Essa apostila nova você baixa, bota a sua senha, né? E aí você responde como se fosse um simulado. Óbvio que aqui vocês não vão enganar a mim, vocês vão enganar a vocês mesmos, se vocês forem pesquisar em outros lugares, né? Aqui é simulado, é você e a prova. E aí depois vocês vão receber a correção, né? Bem contextualizado do jeito do Revalida. Olha aqui, olha para cá, essa edição passada da mentoria, pô, dos 5 temas da discursiva, só um eu não dei, o tromboembolismo, porque aí seria demais, né? Todos os outros tava no curso da discursiva, questões. Olha aqui essa questão de tamponamento cardíaco, porque teve uma questão lá de trauma, né? Olha a letra A para fazer a sequência do atendimento, o A, B, C, D, E, e explicar cada etapa. Caiu idêntico no Revalida. Só que caiu na letra A, o A, B, C, D, E, e na letra B, o que você faria em cada etapa. Eu já coloquei logo tudo na letra A, porque o meu negócio é perigoso, o negócio é duro aqui, entendeu? É profundo. Olha aqui, uma questão inteira de meningite, a gente praticou, tá na apostila 10. E depois, ainda tinha pílula de conhecimento ali no curso da discursiva, tem pílula de conhecimento. São os temas que eu acho que vai cair. Eu falo rapidamente, 3 minutinhos, 4 minutinhos, só para, ó, vai cair meningite? Então você tem que responder isso aqui de classificação, isso aqui de orientação, isso aqui de tratamento, isso aqui. Caiu. Olha aqui, rigidez de nuca, tudo que estava na prova. Depois, aula 7, parto, caiu partograma. Olha a aula, a apostila, tinha tudo, né? Não dei tromboembolismo, realmente não dei. E aquela questão ali da parte da radiografia, eu não lembrava. Faz tempo que eu não vejo tromboembolismo, né? Pronto, deixando a discursiva para o lado. Vamos lá, para finalizar. Como eu faria, eu, Raíssa Hanna, se eu estivesse começando a estudar hoje para o Revalida? Hoje que eu digo segunda-feira, tá? Que hoje é férias. Hoje vocês só estão refrescando. Como que eu faria, eu, Raíssa Hanna? Por tudo que eu já passei, né? Até por essa etapa de ser professora também da mentoria. O que que eu faria se eu estivesse começando hoje? Anota aí, vai. Primeira coisa, traçar suas metas. Entender o seu propósito dentro desses estudos. Quanto tempo eu tenho? Quanto eu estou disposto a gastar do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro? E ser estrategista, tá? Segunda coisa, imprimir as provas. Ah, eu tenho um tablet. Tudo bem, tudo bem. Mas lá no dia você não vai ter um tablet. Então imprime. Poxa, vai lá na papelaria e imprime em papel para se tornar real o negócio, né? Ah, não quero imprimir tudo, porque é um negócio assim de questões. Ah, imprime 2020 até a última agora. Mas imprime, deixa as provinhas separadinhas ali, tá? Porque depois você vai receber ali uma dica para ir respondendo essas provas. Você vai fazer essas provas 2 vezes, todas elas, não uma só. 2, 3 vezes, tá? Sempre você aprende algo fazendo essas provas. Depois, pega o cronograma da mentoria, se você está aqui comigo, ou pega algum cronograma de alguma mentoria.
Para quê? Para ter uma base dos temas que mais caem. O meu cronograma, pelo menos, tem os temas que mais caem. E aí você já traça um plano de ação, porque é diferente quando a gente senta para estudar para Revalida e a gente sentou e aí começa a se perguntar: e aí, por onde eu começo? E aí, o que eu vou estudar hoje? E aí, será se eu estudo só pediatria hoje? Será se eu mesclo um pouquinho? Sabe? É a síndrome do o que eu faço? Então, assim, um cronograma, pelo menos, te ajuda. Pelo menos para ter uma base. Uma vez que você já tá, ó, aí você vai fazendo o seu cronograma, você vai seguindo o seu desejo do coração, né? Depois, prepara um ambiente legal, coloca ali. Se você gosta de escrever, compra um caderninho novo, uma canetinha, um negocinho. Ou se você gosta mais de ser prático, pega um quadro, né? Compra um quadro no Mercado Livre, um quadro pequenininho, coloca ali. Todo dia, tudo que tu estudou de importante, tu coloca ali alguns tópicos para revisar. Prepara o teu ambiente, né? A tua sala da justiça, onde tu vai ficar ali o maior tempo possível. E depois, né? Aqui eu deixo o material bônus, mas é aqueles drive que o pessoal tá aí distribuindo, comprando, pagando. Sempre tem uns drive que tem as aulas dos cursinhos, né? E, por exemplo, eu tenho um que eu mando para todos os alunos, que é bem legal porque ele tem os temas. Por exemplo, hoje eu estudei abdômen agudo hemorrágico, tá no meu cronograma. Não tô na mentoria da Raíssa, não sei como é a aula dela, também não vou assistir a aula dela, né? Vou perder a aula dela. Mas aí eu vou assistir as aulas desse drive aqui, de abdômen agudo hemorrágico, eu vou então assistir a aula do Sanal, a aula que você mais se identifica. Porque o professor que você está assistindo a aula, você tem que se identificar com ele, você tem que gostar da didática dele, de escutar a voz dele, né? Já escutei gente dizendo que não gosta de escutar nem a voz de fulano, que te dá um. Então, assim, você tem que se identificar com a pessoa que está ali passando esse momento contigo. Então, pega o material bônus, pega. Só não pega livros, porque nada contra livro, mas vai contra o ser estrategista, né? Então, pega esse material, deixa ele ali disponível, pega o teu caderno, ou se você estuda com tablet, faz um cantinho. Esse cantinho é sagrado e é esse cantinho que eu vou aqui estar associado durante os próximos meses. É isso, tá? A mentoria, só para fechar, né? A mentoria a gente tem a parte objetiva, a parte discursiva. Na parte objetiva, a gente já começa desde o dia zero, que é segunda-feira, né? Com o nosso cronograma, é um cronograma de estudos adaptado, né? É um cronograma que tá para os próximos 3 meses. Se você gosta de estudar rapidão ali, estuda então 3 temas em um dia. E aí depois, nas próximas semanas, você vai repassando outras coisas. Mas é um cronograma para 3 meses. Então, é um cronograma leve, para você pelo menos começar essas primeiras semanas, né? Pegando um tema grande por dia, repassando. E aí, depois, na segunda semana, vai ficando mais complicado, porque tem que repassar todos os temas da primeira e estudar os da segunda. Então, assim, é para babies, alunos, para começar devagar. E depois a gente vai agregando sangue nos olhos. Aí, lá na plataforma, todos os dias vocês vão liberar, né? Vocês vão vendo ali, sendo liberado as aulas do cronograma. Poxa, perfeito. É perfeito para quem não sabe como começar a estudar ou para quem está com preguiça de traçar a própria estratégia. Eu já tenho aqui as estratégias, tá? E aí no nosso grupo do WhatsApp a gente vai ter um cronograma de aulas também, né? Então todo dia ali no nosso grupo do WhatsApp vai tendo liberado as suas atividades do dia. Então as aulas são bem práticas, é com estratégia, nada de aula quilométrica de 2 horas, tá? Não tem tempo. Depois você estuda com 2 horas para residência, não sei. E aí, além das aulas, vai sendo liberado um material de apoio, que são questões para você responder comigo na aula e depois questões extra. Além disso, vai ser liberado no final da aula um mapa mental que a gente vai fazendo dentro da aula, né? Para vocês terem essa imagem fotográfica. Na hora que quer repassar, vocês vão ali e abrem o mapa mental. Depois, cada aluno recebe esse Excel particular. Por quê? Eu tenho um cronograma que eu dou na aula. Eu tenho um cronograma que a gente dá na mentoria. Mas você tem o seu cronograma também. Tem dias que você não quer assistir a aula que tá ali. E tá tudo bem. Você quer assistir algo de cirurgia. Então, você vai ter o seu próprio mecanismo de organizar os seus temas. Eu mando um Excel que tem todos os temas separados por áreas. Hoje eu estudei tal tema. Então, eu marco ali que eu estudei, depois eu assisto a aula. Pode ser a aula da Raíssa, pode ser a aula de outra pessoa. Depois eu preparei um resumo, ou eu peguei um resumo já feito, ou eu peguei um mapa mental. E depois eu fiz questões. Quantas questões eu fiz? Coloca ali. Tudo isso aqui vocês vão ter uma aula explicando como usar esse Excel. E aí, depois de tantas semanas, né? Porque é uma coisa com inteligência artificial, depois de tantas semanas, vocês têm que revisar. E aí vocês vão marcar que revisaram. Então, mais ou menos, é um estudo ativo, né? E aí tem bônus lá na mentoria que tem vários drives com várias outras coisas que vocês vão aí usando, dependendo de cada um, né? Depois, na parte da discursiva, é isso. São 2 semanas
de aula puramente da discursiva, com simulados todos os dias. Depois tem comentários, tem vídeos explicando, né, as alternativas. E vocês recebem uma correção individual, né, como se fosse a prova do Revalida. Na nossa mentoria, a gente vai ter encontros online, ao vivo, né, para discutir um tema novo, para ver se está todo mundo seguindo tudo, né? Esse momento, assim, descontraído, mas um momento para não perder muito tempo de vocês, de 1 hora e meia no máximo, na qual eu trago um tema novo de uma área, né? Um tema surpreso. A gente faz questões da prova do Revalida, fazemos outras questões também, e temos esse nosso momento, né? Então, a gente vai ter nosso momento toda semana. Para esse final do ano, o dia que eu não estava dando aula da segunda fase é quarta-feira. Então, a gente vai começar nossa mentoria toda quarta-feira, 2 da tarde, encontro ao vivo. Depois, né, quando a gente for se conhecendo, e eu também já me mudei para o Brasil, né, em 3 semanas, lá no nosso grupo privado a gente vai discutir outro dia, outro horário, a gente coloca uma enquete. Todos os dias vocês vão receber esse material aqui. Por exemplo, bloco da clínica. Arbovirose. Então, tem todas as questões que já caíram no Revalida de arbovirose, e no final tem outras questões de arbovirose que não caíram no Revalida, mas segue o mesmo padrão do Revalida. Então, são apostilas básicas, simples, voltada à prova do Revalida. Nada mirabolante, nada, né, nada. Simples. Aqui a gente vai trabalhar com o simples e com o direto, tá? E é isso, gente. Finalizamos. Muito obrigada pela confiança de vocês. Esse era o material que eu fiz para trazer hoje, né? Para dar uma ideia da prova, para dar uma ideia de estratégias, do que fazer para começar esses estudos, né? Eu queria realmente fazer uma aula rápida, para a gente se conhecer um pouquinho, para vocês conhecerem a mentoria, se quiserem, ou para também somente conhecerem a prova do Revalida. Estou aberta para a gente conversar agora sobre qualquer coisa, dicas, o que vocês querem escutar, ouvir, né? Aberta. Se alguém quer dar alguma opinião, o que que vocês estão sentindo? Para quem vai fazer a mentoria, o que que vocês estão sentindo também, né, da mentoria? O que vocês estão esperando da mentoria? E eu tô aqui bebendo minha coquinha. E aí, quem é aluno da mentoria, que já tá fechado, que tá ali no grupo, o que que vocês estão esperando da mentoria? Vocês podem falar, ó, tô esperando estímulo, porque o meu estímulo tá longe de mim. Não tenho forças para estudar. Eu só vou daqui quando eu ouvir alguma pessoa, tá? A Ju respondeu no chat. O bom da nossa vida de estudante, né, é que a gente começa várias vezes, né? Começamos a estudar, ai, perdi meus resumos, o café que eu derrubei aqui, eu não vou fazer outro resumo, porque o café que eu derrubei aqui, a gente tá sempre começando, né? Isso é que é legal, a gente sempre tá recomeçando os estudos. Isso é legal, isso é bom. Todo dia a gente recomeça a estudar, né? Perfeito. Isso de organização é muito, é muito chave. A gente pode ser desorganizado em várias áreas da nossa vida, né? Mas eu acho que nos estudos a gente tem que ser organizado. Porque o estudo ele quer uma constância. Estudo, né? Para ser ativo, para a gente conseguir guardar as coisas que a gente está estudando, tem que ter constância. Pensem assim, eu penso assim. Se eu estou estudando um tema que eu estou estudando, poxa, eu não gosto de abdômen agudo, cirurgia. Eu estudei por 2 horas cirurgia e eu não me organizei para depois repassar, para depois, não sei, fazer questões sobre esse tema. Vocês acham que vocês vão lembrar desse tema de 2 horas que vocês estudaram semana retrasada? Então, quem não estuda com organização, tá perdendo tempo. E, gente, a coisa mais preciosa da nossa vida é o nosso tempo. Pergunta para sua vovó, né? Que já tá velhinha, que já tem a experiência da vida inteira. Pergunta para ela o que que é a coisa mais importante para ela. É o tempo que não volta, né? Então, estudar por estudar, estudar sem uma estratégia, sem uma organização, é perda de tempo. Tá? Então, sempre que você vai estudar, estuda com estratégia, com um cronograma, com ali um tempo para você repassar. Se você gosta de fazer resumo e gastar 1 hora, 2 horas desenhando no resumo, tudo bem, mas esse resumo, guarda para você rever ele. Porque tem gente que faz resumo quilométrico e perde os resumos. Você está perdendo tempo da sua vida.
Então, assim, estudem para Revalida com estratégia. Então, Gabi, você vai se organizar melhor, sim? Vai, sim. Manu, a mentoria segue aberta. Até domingo, meia-noite, tem vaga. Segunda-feira fecha e quem tá dentro não sai e quem tá fora não entra. Joaquim, manda uma mensagem no WhatsApp ali do grupo para eu te reencaminhar o e-book que tem tudo, preços, tá? Mandem para mim. Realmente a gente pega às vezes uns cursos que é tipo assim, anual. E não sei, às vezes a gente começa uma coisa nova e só de começar uma coisa nova a gente fica com estímulo, né? Porque às vezes é outro jeito de dar aula, é outra dinâmica. Então, nada, sejam bem-vindos se vocês quiserem começar a minha mentoria, é isso. E, gente, eu não largo a mão de ninguém, todo mundo, quem já fez minha mentoria sabe. Eu tô ali com cada um, parece que eu tô dando a mentoria individual. Óbvio que não, né? Mas eu vivo o Revalida. Eu vivo o Revalida com cada aluno, com cada turma, como se fosse a minha preparação. Antes da aula, eu estudo, eu faço mapa mental. É a minha preparação também. Joaquim, você entrou na live por o grupo oficial da primeira fase? Bom, eu acho que a Daça mandou nesse grupo dos mais médicos. Pronto, eu vou deixar aqui então arroba, e aí nesse arroba vocês entram nesse link. Por quê? Porque é mais fácil eu mandar para vocês tudo, né? O e-book completinho, com valores, promoções. Ó, vou mandar aqui no chat. É simples, é Prof. Raíssa Hanna. Aí, o primeiro story já é o link do grupo oficial da primeira fase. É bom vocês entrarem lá porque a gente é uma família, tá? A gente vai mandando dicas, informações, todas as atualizações que vocês imaginarem, eu mando lá. Então, é um grupo realmente que é didático, é dinâmico, não é só para vender um produto, né? Aqui a minha intenção, óbvio, é meu ganha-pão. Eu vou mentir? Não vou. Eu ganho mais dando aula do que como médica. Não sei até quando, né, que eu tô indo pro Brasil devido à situação econômica da Argentina. Mas lá no Brasil eu vou seguir igual, vou seguir dando aula, que é uma coisa que eu amo. É, então, sim, aqui é um meu ganha-pão, mas eu não tô aqui para vender, não, a mentoria. Com os meus aluninhos que a gente já fechou ali, em menos de 24 horas já fechou todas as vagas promocionais, já tô feliz com eles. Quem quiser vir é para somar. Então é isso, meus amores. Eu queria que vocês, não sei, quem quiser perguntar algo, falar sobre algo do Revalida, alguma coisa. Eu tô aqui aberta para vocês. Senão a gente vai finalizando esse nosso encontro. Eu amei, essa aulinha, foi em cima da hora. Eu fiz hoje de manhã o material, eu anunciei hoje, mas todas as coisas que são assim, em cima do tempo, né, em cima da hora, ilusitadas, para mim são melhores. Eu não gosto muito de me organizar muito tempo de algo. Não, eu organizo rapidamente porque é tudo com estratégia, que é tudo com estratégia. Então, acho que se eu falasse dessa live há uma semana atrás, não seria a mesma coisa. Ontem eu decidi o horário e pronto. Quem tá aqui tinha que estar. Quem não tá, não tinha que estar. Raíssa, boa noite. Boa noite, Cris. Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho. Na plataforma vai ter resumos que dê para imprimir ou a gente tem que fazer mesmo manual? Mapa mental. As aulas vão ser Ah, em cima de um mapa mental. A gente faz todo o tema do zero. E aí, essa aula, ou seja, eu faço tudo num tablet, né? Esse mapa mental vocês conseguem baixar embaixo da aula. Então, esse mapa mental, perfeito. tanto você pode usar e ir preenchendo ou agregando novas coisas, como você pode também, enquanto você está assistindo a aula, fazer o seu próprio mapa mental, tá? Mas no Hum, mapa mental, Cris, tem tudo. É exatamente para hum, a gente fugir um pouco desses resumos quilométricos, claro. É textos. isso que eu fiquei pensando também, para não ficar perdendo tempo fazendo resumo nessa Não, etapa final, doença né? celíaca, bem no centro o nome. Ali tem a setinha. Tudo que você precisa saber de classificação, de tratamento, de dica, de fator de risco, tudo ali. E toda essa Hum, informação você consegue responder qualquer prova do Revalida. Não é que perfeito. é um mapa mental que tem pouca informação, não, tem muita informação. Mas você Hum. consegue responder rapidamente olhando para o mapa mental. Ai, que ótimo. Ai, tá bom, então, obrigada. Ah, de nada. Deixa eu ver, aqui tem alguma. Pronto, a Manu vai fazer talvez em agosto. Boa, Manu, boa.
Você já pode começar a estudar agora, né? E se preparando lentamente, porque é diferente, né? Se você começar a se preparar agora para uma prova que está em agosto, seu cérebro, o nosso cérebro, não é que ele é preguiçoso, mas ele quer guardar energia, né? Então, quando você começa a estudar, faltando muito tempo para a prova, o estudo fica muito superficial, porque seu cérebro pensa assim: nossa, falta tanto tempo, não vou gastar muita neurona, né? Muito ATP aqui guardando essa informação, não. Então, é bom você fazer esse estudo mais dinâmico, e imprimir nas provas, conhecendo um pouco da prova, pegando ali um tempinho para seguir páginas de cursinhos que te falam sobre o Revalida. Já entrar no mundo do Revalida. Mas começar a estudar mesmo agora, eu que sou muito estrategista, eu não conseguiria estudar com tanto tempo à prova, né? 3 meses para mim já é tempo demais, já é tempo suficiente de vocês aprovarem. 3 meses. A gente começa a segunda-feira agora, até o dia da tua prova, tu tem tempo de sobra para estudar do zero todos os temas, revisar, fazer simulados, se preparar para a parte discursiva. Então, 3 meses está muito bom de tempo. A gente está com tempo ideal para estudar para a prova de março, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigada a todos que entraram, tá? Contem comigo, tá? Sendo mentora de vocês ou sem ser mentora, eu passei pelo processo de revalidação. Eu sei como é que tá aí, como é estar aí do outro lado. Então, eu consigo entender assim, qualquer coisa que vocês tiverem para me perguntar, eu consigo entender, porque eu já passei, né, por esse processo. Então, é isso, contem comigo. A gente tá lá, em contato no nosso grupo oficial da primeira fase Sangue nos Olhos. É assim que chama o grupo, tá? Quem quiser entrar ou não tiver, sejam bem-vindos. A gente vai estar lá conversando sobre tudo. Eu mando atualizações, mando a nota de corte, mando tudo, o tempo todo, tá? Na hora do recurso também da prova, a gente se ajuda muito. E é um grupo que está sempre ativo, sempre mandando energias positivas, tá? Não tem desrespeito com ninguém, todo mundo é muito amigo, todo mundo é energia boa, sangue bom ali, tá? Então é isso, eu me despeço cordialmente. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, tá? Vai ter muita aula grátis aí no meio da mentoria, tá? De vez ou outra, essa aula é um tema muito importante, eu vou mandar o link grátis. Todo mundo entra na aula e participa, tá bom? Então, eu mando um beijo para vocês e obrigado mais uma vez, tá? Beijos, beijos.